vou contar que o cara compartilhou com a Ana, mas ele perguntou, a Ana Maria falou assim, por exemplo, eu tenho 28 anos de casado. A Ana Maria falou assim mesmo, o cara falou assim, isso é uma vida, porque eu tenho 26 anos. A senhora já tem 28 anos de casado, então hoje, quando você fala para alguém, eu tenho tantos anos de casado, é tudo isso? Como é que você consegue ficar todo esse tempo com a mesma pessoa? Ontem eu vi um trecho de uma entrevista da presidente do Palmeiras. Ela também tem muitos anos de casada. Não consigo lembrar agora quantos anos tem de casada. Mas aí a repórter falou assim, mas tem um segredo. Compartilha aí o segredo. Aí ela falou, moramos em casas separadas. Não é o caso do Tião e da Verinha. São 54 anos morando na mesma casa. Então, hoje, as pessoas acham que a única maneira de poder ter um casamento duradouro é se usar desse artifício. Vamos morar em casas separadas? Mas é muito interessante, ela compartilhando de todas as coisas que eles fazem em acordo. Em momento algum, ela falou de um casamento de infidelidade. Pelo contrário, ela falou de um casamento onde existe acordo, onde um ajuda o outro. Aí você fala assim, mas como é que pode? São os arranjos que as pessoas fazem para ficar juntas, gente. Depois a gente pode conversar isso nos casados para sempre, né, pastor Rodolfo? Tá? Mas você precisa lembrar disso. Esse acordo é proporcionado pelo compromisso de andar dentro da mesma visão, da mesma direção. Eu lembro de um casal que estavam noivos, e nós fomos conversar com eles. Ele compartilhou conosco o propósito de vida dele. Ele estava indo para o norte. Ela compartilhou o propósito de vida dela. Ela estava indo para o sul. E nós perguntamos para eles, vocês pretendem casar? Um indo para o norte, outro indo para o sul, como é que vocês pretendem casar, indo cada um numa direção? Para resumo de conversa, o noivado terminou naquele dia, na sala de casa. Ele casou com uma outra pessoa, ela casou com uma outra pessoa. Porque não tinha acordo, gente. Como é que eles iam casar se um estava indo para o norte e outro indo para o sul? Então, esse acordo, proporcionado pela unidade, é patrocinado pelo compromisso de andar junto dentro da mesma visão. Uma outra coisa importante, que deve ser a razão da nossa oração, a unidade da igreja, a unidade, o fato de nós sermos um, isso testemunha de Jesus. Abre a sua Bíblia, por favor. Em João 17, versículo de 20 a 23. Olha a oração de Jesus. Aí tem, em João 17 está registrada a oração mais longa de Jesus. E Jesus, nesse trecho, ele diz assim, versículo 20, não peço somente por estes. Observa que ele estava orando por quem? Estes quem, gente? Os discípulos. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Você se encontra aqui? Jesus orou por nós, Jesus orou por você, Jesus orou por mim. Não peço apenas por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. A oração de Jesus aqui é pela nossa unidade. Eu não estou orando apenas por eles, mas por aqueles que vierem a crer em mim como resultado do testemunho deles. E eu peço que o Senhor os torne um. E ele diz assim, como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Coloca essa mesma passagem, por favor, Maria. Está na NAA, né?
Versículo 23. Continua. Desculpa, eu não terminei ainda de ler. 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que seja aperfeiçoado na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim. Tem uma outra coisa também que eu queria só destacar nesse texto. Jesus fala aí, além de ele pedir para que Deus nos fazer um, ele diz que ele nos ama, que nós somos amados da mesma forma que Jesus é amado. Olha o que ele diz ali, ó. Para que o mundo conheça que tu enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Se alguém está com crise de identidade, se alguém está com crise de desvalor, se alguém está com autoestima baixa, saiba que que Deus ama você da mesma forma que ama Jesus. Aí você pode pensar, mas Jesus é perfeito. Eu nem deitado fico reto. Até deitado eu fico torto. Mas a Bíblia fala que Deus nos ama apesar daquilo que nós somos, porque Ele é amor. Deus não consegue agir de forma diferente da natureza dele. Ele nos ama, apesar de você e eu aprontarmos. Ele nos ama, porque Ele nos olha sempre pelo prisma de Jesus. Sempre. É dessa maneira que Deus nos olha. Então, uma das coisas que nós precisamos lembrar, o testemunho, a unidade, testemunha de Jesus. Lá em Atos, capítulo 2, versículo de 44 ao 47, diz o seguinte, olha o que diz. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Fala assim comigo, Senhor, nos torna assim. Todos os que criam, volta para mim para o versículo 44, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Próximo. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Deixa nesse versículo, por favor. Uma das coisas que você observa aí nesse texto, que contribui para a unidade, é a comunhão. Observa bem, diariamente perseveravam unânimes aonde? No templo. Era a reunião da grande congregação. A grande congregação se reunia diariamente no templo. Se é diariamente no templo, você imagina uma sinagoga, uma igreja, que tinha reunião de grande celebração de segunda a segunda. Não está falando de um dia na semana. Está dizendo aqui que diariamente eles perseveravam unânimes no templo. Partiu o pão de casa em casa. Isso lembra o quê, gente? Célula, grupos pequenos, grupos familiares, como quer que seja chamado. Essas reuniões de pequenos grupos ajudam e contribuem com a comunhão. Todas as vezes que você quer conhecer alguém melhor, você convida para comer alguma coisa. Vamos fazer um lanche? Vamos almoçar? Vamos jantar? Todas as vezes que nós queremos conhecer alguém melhor, nós convidamos para fazer uma refeição. Porque enquanto você come, você tem comunhão, você se relaciona. E não é bom comer e conversar? É muito bom, gente. É muito bom. Então, assim, aí fala assim, e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Próximo. Louvando a Deus e contando com a simpatia de quem, gente? De todo o povo. Era uma igreja que era agradável às pessoas. A igreja tinha simpatia do povo.
Era uma igreja que estava envolvida com a comunidade que ela fazia parte. Creio que é algo que nós temos que trabalhar conosco, nos envolver com a comunidade que nós fazemos parte. Interessante que outro dia, uma pessoa mandou um WhatsApp reclamando do som que estava chegando muito alto na casa dele. E eu saí daqui, na hora da reunião, para ver como é que estava o som lá fora. E eu fui até uma vizinha aqui perto. E eu perguntei para ela, fulano de tal, o nosso som está fazendo barulho para vocês? Ela falou, não está, pastor. Porque se estivesse, eu diria, mas não está nos atrapalhando. E aí eu perguntei para ela, né, porque ela conhece bastante as pessoas aqui, perguntei para ela, você conhece? Falei, essa pessoa aqui? Sei quem é, pastor, sei quem é. Mas o som de vocês não está nos incomodando. Uma coisa que nós precisamos saber, gente, é o que os vizinhos pensam de nós. Para esse vizinho respectivo, esse vizinho, nós estamos sendo pessoa não grata para ele. Porque, segundo ele, o som estava absurdamente alto. É algo que nós temos que trabalhar na nossa acústica. Por quê? 2 domingos passados nós tivemos Enem. Temos uma escola aqui perto. Uma pessoa entrou no Instagram da igreja, uma pessoa que estava fazendo o Enem, e ela pediu, falou assim, olha, o culto de vocês começou tal hora, 18 horas, faltava meia hora para terminarmos a prova, e quando começou o louvor, eu sabia todas as músicas, a minha atenção ficou dividida entre o que eu estava fazendo e as músicas estavam sendo tocadas. Então, eu queria pedir um favor. Se no domingo que vem, que seria o último domingo do Enem, que foi domingo passado, se o som podia estar um pouco mais baixo, para não tirar a minha atenção e a atenção das demais pessoas. Ela pediu a nossa cooperação com muita educação. Diferente do vizinho, tá? Diferente do vizinho. E eu falei para ela assim, com certeza, nós vamos cooperar. E vocês lembram como é que começamos o culto semana passada? Com o som mínimo. Só ouvia quem estava aqui dentro. Quem estava aqui, saía daqui e não ouvia mais. De tão baixo que estava. Porque nós queríamos cooperar com o pessoal que estava fazendo o Enem aqui perto. Então, uma coisa que você olha para essa igreja, que diz que essa igreja contava com a simpatia de todo o povo. Agora, olha o que acontecia como resultado disso, dessa igreja que trabalhava muito bem a sua unidade, que estava inserida na comunidade onde ela se encontrava. Olha o resultado disso. Enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Existia um mover de Deus no meio da igreja que atraía as pessoas para o conhecimento dele. É por isso que eu estou falando, porque eu estou comentando com vocês que a unidade, ela testemunha de Jesus naturalmente. Todos os dias, as pessoas estão lendo Jesus através da sua vida. Principalmente quando você chega em algum lugar e já se identifica, eu sou crente. Eu nunca me identifiquei, tá, gente? Nunca me identifiquei. Eu lembro quando eu fazia engenharia, tinha um rapaz que era um líder do Diretório Central do Estudante, era um cara assim que eu achava ele absurdamente inteligente, e eu achava que eu não tinha condições de entrar com ele em nenhum debate. E não conseguia, lógico, chegar perto dele para compartilhar com ele da minha fé. Um belo dia eu chego na sala de aula,
A sala de aula vazia. Não tinha ninguém, para não dizer tinha. Ele estava sentado na última cadeira. Eu entrei na sala, o vi, coloquei a minha mochila, já ia saindo. Disse, Washington, vem cá. Eu falei, sim. Me empresta o caderno de tal matéria tal assim, que eu não consigo lembrar qual é a matéria. Faz muitos anos, gente, muitos anos. Aí eu emprestei meu caderno para ele, e já ia sair. Não, Washington, fica aqui. Senta aqui. Vamos conversar. Eu estava fugindo do cara. Vamos conversar. Aí, na conversa que nós começamos a ter, a primeira coisa que ele falou, Washington, você é religioso, né? Eu falei, por quê? Porque eu observo você. Eu observo como é que você se comporta, na hora de algumas piadas, a maneira como você age em determinadas situações. E ele começou a falar como ele me via. Eu falei para ele, eu sou cristão. E aí nós começamos a conversar sobre Jesus. E é interessante que eu estava fugindo dele, porque eu me achava incapaz de poder entrar num debate com ele sobre qualquer coisa, inclusive sobre a minha fé. Mas naquele momento, você tem que lembrar que Jesus, falando dos últimos dias, ele fala que a gente não deveria nos preocupar com o que falar, porque o Espírito nos concederia. E naquele momento, Deus começou a me conceder o que falar. E eu falei assim para ele, assim, você prega que a mudança do governo vai mudar o nosso país. Eu não consigo crer nisso. Porque a mudança do governo pode necessariamente não mudar o nosso país, se não mudar primeiro o coração de quem governa, ou daqueles que são governados. E só tem uma pessoa que pode mudar o coração do homem, é Deus na pessoa de Jesus Cristo. E aí eu comecei a conversar com ele. E aí quando eu vi, sabe quando você vai se tornando corajoso, poderoso, e aí assim, todo aquele medo, aquela timidez que eu estava de poder conversar com aquele cara, foi embora. Porque Deus começou a me dar o que falar. E é tão interessante ver, eu lembro até hoje o nome dele, eu não vi o Agostinho se convertendo naquele dia. Mas uma coisa eu sei, de mim, ele ouviu de Jesus. Não sei o que aconteceu com ele os anos depois, porque eu nunca mais o vi. Mas eu quero que você possa só lembrar uma coisa. Deus quer nos usar como igreja. Deus quer nos usar como indivíduos, para que aonde nós estivermos, ou venhamos a estar, as pessoas possam ler de Jesus em nós da maneira correta. Não existe. Quantos já acharam crentes antipáticos? Levante a mão. Eu achei muito, gente. Antes que eu me converter, eu achava crente assim uma coisa absurdamente chata. Porque há de convir que alguns de nós somos chatos. Há de convir que alguns de nós somos chatos. Eu lembro de uma vez de um cara que eu estava junto. Eu vim para uma conferência no Rio, e aí esse cara estava junto com a família dele, estava jogando Flamengo e alguém, não consigo lembrar quem era. Sei que era o jogo do Flamengo, o cunhado dele era flamenguista, e ele estava querendo, naquela hora do jogo do Flamengo, com mais alguém, não sei se era com o Vasco, naquela hora do jogo, ele estava querendo falar de Jesus com o cunhado. O cunhado estava super incomodado, eu ainda muito mais. Chegou uma hora que eu falei assim, meu querido, não é hora. Não é hora. Desculpa, você está sendo chato pra caramba. Não é hora. Você não vai ter a atenção do teu cunhado agora.
Ele está torcendo pelo time dele, torce pelo Flamengo também, grita Flamengo. Depois você grita Jesus para ele, mas agora é para você gritar Flamengo, é torcer pelo Flamengo. Interessante que Paulo sabia muito bem como usar de situações para falar de Jesus para outros. Paulo fala que ele se fazia de tudo para com todos, com o fim de ganhar alguns. Então eu falei, querido, nessa hora, agora não é hora. Depois você fala de Jesus. Mas eu já fui muito inoportuno, gente. No meu afã de levar minha família para Jesus, como eu fui inoportuno. Porque quando você é muito novo na fé, falta para você tem muito desejo de compartilhar de Jesus, mas falta muitas vezes sabedoria. Eu era o único crente da minha família, fui o único que me converti. Minha família toda não era cristã. São Luís é conhecido como a cidade do reggae. A Jamaica brasileira. Sabe? A Jamaica brasileira, não sei nem dançar. Eu nunca gostei de reggae. E minha família amava reggae. Eu tenho um sobrinho que até hoje trabalha como chama-se de radiola, sabe? Ele é convidado para poder fazer o som em alguns lugares. Então, o Austin, o chato. Às vezes eu chegava em casa, estava descendo na rua de casa, da onde eu estava eu conseguia ouvir o som alto em casa. Adivinha o que eu fazia? Ia dançar com eles? Lógico que não. Chegava lá e baixava o som. Chegou o chato. Custou muito eu aprender a lidar com a minha família. Custou muito. Porque queria, de qualquer forma, que eles entendessem, que eles aceitassem a mensagem que eu tinha para compartilhar com eles. Durante muitos anos, com certeza, eu fui desmancha-prazer. Eu fui o chato. Mas eu não tinha estrutura. Na época, não era espiritual, eu não tinha estrutura emocional para lidar com a minha família. Eu queria empurrar o evangelho goela abaixo deles, depois que eles tomassem um copo d'água para descer melhor. Então eu sei que alguns de nós podemos estar neste momento chatos. Uma coisa que você e eu precisamos falar, Senhor, nos dá sabedoria para testemunhar de Jesus, para minha família. Porque, gente, as pessoas mais difíceis que nós temos para testemunhar são para os nossos familiares. Sabe por quê? Eles nos conhecem melhor do que qualquer outra pessoa. Então, as pessoas sempre estão lendo de Jesus através da sua vida. E como as pessoas leem de Jesus através de você? O que as pessoas dizem de você quando elas falam assim, o Gabriel é cristão. E eu sei disso por causa disso, assim. O que as pessoas vão dizer de nós? A Bíblia fala que essa igreja caía na simpatia do povo. Isso não quer dizer, gente, que por mais legal que você seja, que você não vai ser rejeitado, porque você é cristão. Não estou dizendo isso. Porque muitas vezes, mesmo nós não sendo chatos, as pessoas vão nos achar chatos, porque nós somos cristãos. Porque nós vamos chegar e alguém vai dizer assim,
não vou poder fazer, não vou poder dizer tal e tal coisa, porque fulano de tal está aqui. Recentemente, na viagem que nós fizemos, uma pessoa ia fazer um passeio com a gente e perguntou assim, mas tem algum problema beber uma cerveja? Ou seja, já estava querendo ter a minha liberação, digamos assim, para poder tomar uma cerveja. Porque assim, se você vai estar, não vou poder me soltar, porque você vai estar. E eu não vou estar dizendo, eu não ia dizer para ele de momento algum, não beba. Ele ia tomar a cerveja dele, eu ia tomar meu refrigerante, minha água. Mas a simples presença incomoda. Como é que as pessoas leem Jesus na sua vida e através da sua vida? O que as pessoas dizem? O que as pessoas falam? Essa igreja era uma igreja que contava com essa ação sobrenatural de Deus. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Uma outra coisa importante sobre o poder da unidade é que a unidade traz o avivamento. Lá em Atos capítulo 2, a partir do versículo 1, diz aí, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E uma das coisas que você precisa lembrar um pouquinho antes, Jesus vira para os discípulos e diz o seguinte para eles, não se ausente de Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. Existia uma promessa que Jesus deu a eles, em Atos 1:8, Jesus fala para eles, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, buscando o quê, gente? O cumprimento dessa promessa. Uma das coisas que você e eu precisamos entender, quando a igreja busca a Deus em um sentido só, Deus vem. Deus vem. Existe uma novela que foi um sucesso da Record, uma novela bíblica. Quem lembra? Os 10 Mandamentos, gente. Os 10 Mandamentos. Eu lembro que eu tinha uma célula que funcionava na quarta-feira. E eu lembro de uma moça que chegou para mim, ela foi para a célula, era quarta ou quinta-feira, gente, agora não esqueci agora um dia. Chegou para mim e falou, ela foi convidada para ir na célula, naquele dia. E ela foi assim, eu só vim para a célula hoje porque eu vou conseguir gravar o capítulo de hoje da novela dos 10 Mandamentos. E ela começou a falar, ela não era cristã não, gente, tá? Mas ela começou a falar tudo o que ela estava aprendendo da Bíblia através dos 10 Mandamentos. Pasme, até conhecer aquela mulher, eu não assistia os 10 Mandamentos. Mas ela começou a falar com tanto prazer do que ela estava aprendendo da Bíblia. Ela falou assim, eu estou lendo a Bíblia para verificar o que está acontecendo na novela, se tem a ver com a Bíblia. E foi por ali que nós começamos a conversar. O nome dela é Tereza. A Tereza se converte. A Tereza foi batizada e continuava passando os 10 mandamentos. Mas a Tereza não deixou mais de ir à célula, apesar dos 10 mandamentos. Por que eu estou falando isso para vocês?
Porque Deus usa várias situações para trazer pessoas. Por que eu falei dos 10 mandamentos? Lembrei agora. Porque existe um momento dessa novela, quando Deus vai cumprir a promessa de trazer o libertador, que é Moisés, que você observa, existe uma cena onde vários deles, o povo judeu, começa a se ajoelhar para buscar a Deus. Para buscar a Deus pelo libertador, para buscar a Deus pelo libertador, até Deus trazer o libertador. E é muito interessante, o clamor do povo moveu Deus. Uma coisa que você precisa e ter convicção, o clamor do povo de Deus move Deus. Então aqui diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, próximo. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Fala comigo assim, de repente. A busca deles foi, Senhor, cumpre a tua promessa. O Senhor diz a tua promessa que o Senhor nos daria do teu Espírito. Senhor, traz sobre nós o teu Espírito, traz sobre nós o teu Espírito, traz sobre nós o teu Espírito. Até que, de repente, veio do céu um som. Não dá para você dizer acertadamente quando Deus vem. Mas o que Deus precisa para vir é de um ambiente de busca, de um ambiente de oração, de um ambiente de jejum, é o que nós vamos fazer a partir de amanhã. É esse ambiente que traz o mover de Deus. É esse ambiente que faz o céu se romper sobre nós de repente. E é interessante falar assim, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Fala comigo assim, Deus, eu não quero conter a tua ação. Quando fala aí de um vento impetuoso, fala de um vento que você não pode conter. De um vento tão forte que nada pode impedir aquele vento de soprar. Que Deus possa soprar dessa forma sobre a sua vida e sobre a minha vida. De maneira que nós não consigamos parar. De maneira que nós não consigamos reter o mover de Deus. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. Próximo. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Fala comigo assim, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Que seja assim o mover de Deus sobre as nossas vidas. Que esse vento impetuoso possa vir, possa encher todo o ambiente onde nós nos encontramos e possa nos encher de tal forma do Espírito Santo. Que a gente possa se levantar para testemunhar de Jesus de forma ousada. E aqui diz assim, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Versículo 5. Estavam morando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Próximo. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão e foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos, se admiravam, dizendo, vejam, não são galileus, todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre a grandeza de Deus em nossa própria língua. Que Deus possa nos capacitar, de tal maneira que nós possamos nos comunicar
até mesmo com aqueles que não falam a mesma língua que nós falamos. Que nós possamos dizer às pessoas sobre o amor de Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo. Uma das coisas importantes é que o poder da unidade traz o avivamento. Quando nós somos um, quando nós buscamos a Deus em unidade, Deus vem. Nesses 21 dias de jejum, esse é o nosso desejo, que Deus possa vir. Que Deus possa vir sobre nós, que Deus possa nos encher de uma tal forma que nós não possamos contê-lo. É interessante que hoje eu estava dando uma lida rápida no estudo sobre Jonas. Jonas foi aquele profeta que Deus levantou para pregar a um povo que estava na iminência de um juízo de Deus. E Jonas procurou fazer tudo meia boca. Jonas foge. Deus trata Jonas. Jonas vai pregar. Obrigado, mas ele vai pregar. E ele fala ao povo de Nínive sobre o arrependimento, porque se não se arrependesse, Deus traria destruição sobre aquela cidade. E mesmo assim, Jonas fazendo a vontade de Deus meia boca, Deus age. Porque quando Deus quer agir, Ele age, apesar de nós. Apesar de Jonas, Deus agiu trazendo misericórdia e vida sobre o povo de Nínive. Apesar de você, apesar de mim, Deus quer agir. Só que Deus quer usar a gente. E Deus quer que nós tenhamos prazer em sermos usados por Ele. Não ir a contragosto, como Jonas foi. Mas irmos com prazer. Falei, Senhor, tá aqui estou eu. Aqui estou eu. Esse povo é difícil, porque para Jonas, aquele povo de Nínive, ele é ameaçador. Ameaçava a existência dos sacerdotes de Israel. Ameaçava ele e a genealogia dele. Por isso ele queria que aquele povo fosse destruído. E é interessante que ele prega e ele vai para fora da cidade esperando para ver o que Deus vai fazer. E ele fica indignado, porque ele vê que Deus não fez o que ele esperava fazer. Ele não esperava a conversão do povo. Ele não esperava a misericórdia de Deus sobre aquele povo. Ele esperava que Deus destruísse aquele povo. Mas ele sabia quem Deus era. E ele sabia que Deus não ia contra a um coração quebrantado. Que Deus, se aquele povo se quebrantasse, Deus iria usar de misericórdia e aproximar aquele povo dele. Querido, Deus quer, nesses dias, nos fazer um. Deus quer, nesses dias, nos usar de uma maneira singular. Deus quer falar de uma forma singular com aquelas pessoas que estão próximas de nós. E até mesmo aquelas pessoas que estão distantes de nós. Porque hoje, pela internet, nós alcançamos muitas pessoas que não estão próximas de nós. A Ana, ela está em Portugal. A Ana, ela está nos Estados Unidos. Eu falei, uai, como é que é? Como é que a pastora está em Portugal e está nos Estados Unidos? Ela é onipresente. A Ana faz um estudo de célula toda semana. E esses estudos de célula não vão só para Friburgo. Esse estudo de célula chega em outros lugares. Chega nos Estados Unidos, chega em Portugal. E nós temos um casal de bispos, o bispo Jonas e a bispa Vera, que eles são aquelas pessoas que mandam mensagem para Ana. Você não sabe como os seus estudos estão abençoando o pessoal em Portugal. Você não sabe como os seus estudos estão abençoando o pessoal nos Estados Unidos. Deixa eu te falar. Deus quer usar você de uma maneira infinita. Não limite a Deus. O poder da unidade torna tudo possível.
O poder da unidade testemunha de Jesus. O poder da unidade traz avivamento sobre a terra, sobre a igreja. Fique de pé. Quero orar por nós.